Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais um conteúdo da nossa disciplina de matemática para as turmas do oitavo ano A, B e C, tá certo? E agora nós vamos estudar sobre estatística e probabilidade. É um assunto, não vou dizer que é difícil, mas é um pouquinho complexo. Você tem que prestar bastante atenção, tem que se dedicar para poder compreender, e você vai ver que esse conteúdo ele tem uma aplicabilidade constante no nosso dia a dia, né? Daqui a 5 anos, quando você estiver fazendo o Enem, né, você vai ver que esse conteúdo é muito cobrado, né? Estatística e probabilidade são assuntos que têm uma aplicabilidade muito grande, eles aparecem em muitas informações, em jornais, em estudos, enfim, e você precisa estar afiado para saber lidar com essas questões no dia a dia. Muito bem, então dentro desse conteúdo nós vamos estudar primeiro as questões relativas à estatística e lá para o final do assunto que nós vamos ver algo sobre probabilidade, tá bom? E dentro da estatística nós vamos estudar primeiro a questão das variáveis estatísticas, tá? As variáveis estatísticas. Você já deve ter lido aí a página 158 do seu livro, e nós vamos abordar aqui essa questão da tabela para não ficar uma coisa muito repetitiva, tá bom? O que é importante você compreender das variáveis estatísticas? Que as variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas, tá certo? Professor, quando que eu vou estar diante de uma variável quantitativa? A gente vai ver já já. E quando que eu vou poder saber se é uma variável qualitativa? Já, provavelmente você já leu aí, mas já já a gente explica um pouco melhor. Então, vamos aqui para essa tabela. Essa tabela reúne informações a respeito dos funcionários de uma determinada empresa. Eu poderia pegar também aqui essa mesma tabela e, modificando alguns dados aqui, aplicar as turmas do oitavo ano, né? Por exemplo, tirando aqui essas duas colunas que falam do estado civil, porque todos vão dar solteiro, né? E da quantidade de filhos, que todos vão dar 0. Então, poderia aplicar a turma do oitavo ano com as características de medida, de altura e de massa, né? Escolaridade, enfim. Mas vamos aqui às informações que são apresentadas nessa tabela, tá bom? Então, nessa tabela, nós temos aqui na primeira linha as informações referentes a o nome das pessoas ou dos funcionários. Depois vem o nível de escolaridade. Depois vem o estado civil. Depois a quantidade de filhos que esse funcionário tem. Depois a medida da sua altura em metros, tá bom? E a medida da massa, ou seja, do peso desse funcionário em quilogramas, tá? Ou quilograma-força. E aí essas são as informações que nós temos na primeira linha, que é essa daqui, tá bom? Toda essa daqui. Na segunda linha nós temos aqui todas essas informações aplicadas à funcionária Andréia, né? Ou seja, o nome dela é Andréia, o nível de escolaridade é o ensino fundamental, o estado civil dela é solteira, ela não tem nenhum filho, ela tem 1,62 m e ela pesa 65 kg e 800 gramas. Ok? Na segunda linha, que é essa daqui, são todas essas informações aplicadas ao funcionário Carlos, tá? E na terceira linha ao Daniel, depois a Fátima, a Jéssica, ao Júlio, ao Pedro, ao Ricardo e ao Sérgio, tá? Então, essa coluna aqui, a coluna dos nomes, ela não repete nenhum dado, nenhuma informação. Ou seja, todos os nomes são diferentes, são distintos. Entretanto, quando a gente pega aqui a coluna do nível de escolaridade, nós temos alguns dados que se repetem. Por exemplo, nós temos
o Carlos, o Daniel, a Fátima e o Pedro são 4 funcionários que o nível de escolaridade deles é o ensino médio. Então, esses 4 funcionários têm algo em comum, que é o nível de escolaridade, que é o ensino médio. Por outro lado, nós temos a Andréia, a Jéssica e o Ricardo. Esses 3 funcionários também têm algo em comum. O nível de escolaridade deles é o ensino fundamental, né? Ou seja, do primeiro até o 9º ano, ok? Do primeiro não, do pré-4, com 4 anos até o 9º ano. E nós temos aqui também o Júlio e o Sérgio. Esses 2 funcionários têm o ensino superior. Então, se a gente quiser organizar melhor essas informações que estão dispostas nessa tabela, nós podemos dizer que 5 funcionários possuem o ensino médio, 3 funcionários possuem o ensino fundamental e 2 funcionários possuem o ensino superior. Estaremos sintetizando mais, condensando, objetivando mais as informações que estão nessa tabela. Se a gente quisesse classificar essas informações, né, essas variáveis, de outra forma ainda, entre 2 grandes grupos, ou seja, os solteiros e os casados, a gente poderia dizer o quê? 1, 2, 3, 4. 4 funcionários são solteiros e 6 funcionários são casados. Então, a gente estava também, de dentro dessa tabela, extraindo 2 grandes informações, 2 grandes grupos de funcionários. Se a gente quisesse classificar pela quantidade de filhos, também nós teríamos aqui que 3 funcionários não têm filhos, ó, a Andréia, o Júlio e o Ricardo. Nós temos que 1, 2, 3, 4. 4 funcionários possuem apenas um filho e 2 funcionários também são que nem eu, né? Possuem 2 filhos, né? Então, a gente estaria também aqui classificando essas informações de acordo com a quantidade de filhos. Enfim, o que é que eu quero dizer para vocês? Que as informações, né, de uma determinada pesquisa, de um determinado grupo, elas podem ser expressas por meio de gráficos e tabelas. Aqui nós estamos vendo uma tabela. E mesmo a partir de uma tabela, nós podemos sintetizar ainda mais essas informações de acordo com as variáveis que nós queremos ter, né? Por exemplo, lembra que a gente falou no começo do vídeo que as variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas, né? Então, quando se refere exclusivamente à questão de quantidade, a números puros, né? Simplesmente, a gente está diante de uma variável quantitativa. Quando é um dado que ele é mais subjetivo, é um dado, como podemos dizer, um dado que ele pode ser atribuído a ele alguns atributos, algumas qualidades, aí ele pode ser interpretado como uma informação ou como um dado qualitativo, ou seja, as informações elas são obtidas a partir de uma análise mais aprofundada, tá certo? E aí, quando você continua lendo aqui essa página do seu livro, você pode ter algumas informações bem mais precisas, como por exemplo aqui, as variáveis que podem ser descritas por números são chamadas de variáveis quantitativas, né? Sendo assim, na pesquisa acima, as variáveis quantitativas, né, as variáveis quantidade de filhos, medida da altura, medida da massa, são quantitativas, porque elas expressam a quantidade dessas coisas, né? Enfim, se é 1, 2 ou 3 ou nenhum filho, né? Então é quantidade, né? Se é 50 quilos, se é 60, 70, é quantidade de quilos, né? Se é 1 metro, 1,5 metro, 1,20 m, é a quantidade de metros que essa pessoa tem de altura. Então, é referente à quantidade, ok? Então, é quantitativo, tá? E, por outro lado, as variáveis que apresentam qualidade ou atributo como respostas são chamadas de qualitativas, tá?
E aí ela tem duas outras classificações, que ela pode ser uma qualitativa nominal ou ordinal. Mas o imprescindível agora é que você compreenda o que é uma variável quantitativa e uma variável qualitativa. Olha aqui como exemplo de variável qualitativa, o estado civil de uma pessoa. O estado civil de uma pessoa não pode ser medido, mensurado. Eu não posso dizer que eu tenho um solteiro, eu sou um solteiro, ou eu sou 2 solteiros, ou eu sou 3 casados. Eu não posso medir, né? Então eu não posso contar. Então eu não posso dizer que é quantitativa, mas eu posso dizer que é solteiro ou casado, né? No meu caso, casado. Então faço parte de uma variável nessa questão qualitativa, ok? Então espero que tenha ficado claro para vocês esse primeiro ponto a respeito das variáveis estatísticas. Qual o foco principal desse tópico é compreender e identificar o que é uma variável qualitativa e o que é uma variável quantitativa, ok? E aí nós vamos dar continuidade aqui para os próximos tópicos.